As leis que regem a realidade, pelo menos da forma como a entendemos hoje, são sustentadas por um princípio central, o do equilíbrio. Energia não surge do nada, nem desaparece no vazio. Tudo o que entra precisa sair. Essa ideia foi levada a um novo patamar por um médico italiano do século XVII chamado Santoro Santorio. Movido pela curiosidade, ele passou nada menos que 30 anos se usando como cobaia. Ele pesava rigorosamente tudo o que comia e bebia, assim como tudo o que eliminava do corpo. Literalmente tudo. Também se pesava antes e depois de atividades físicas, dia após dia. Era uma espécie de experimento humano ambulante, e o que ele descobriu foi algo bem estranho. A quantidade de matéria que ele eliminava não batia com a quantidade que ele consumia. Havia uma diferença, como se alguém queimasse lenha numa fogueira e, no fim, as cinzas pesassem bem menos do que a madeira original. Onde tinha ido parar o resto? Santoro não sabia, mas estava certo em desconfiar que algo não estava sendo contabilizado. Afinal, matéria não simplesmente desaparece. E foi só lá no final do século XVIII que os cientistas começaram a provar isso com mais precisão. Descobriram que, em qualquer reação química, a massa total se conserva. O que entra é igual ao que sai. A comida que comemos é quebrada em moléculas menores, açúcares, gorduras, proteínas. E a lenha que queima se transforma em gás carbônico e vapor d'água. Mas nada se perde. Os átomos continuam ali, apenas reorganizados. Toda a equação química precisa bater no final. Só que a luz do dia, literalmente, trouxe um problema para esse raciocínio. No século XX, com a descoberta do poder nuclear do átomo, os cientistas perceberam que essa ideia de tudo se conserva tinha uma brecha. Dentro do núcleo do Sol, por exemplo, átomos de hidrogênio se fundem formando hélio. Mas a massa total usada na fusão é maior do que a massa do hélio que surge. Então, para onde foi o resto? A resposta veio com um jovem alemão, que naquela época era apenas um escriturário de escritório. Ele propôs algo revolucionário. Talvez a massa não estivesse sendo perdida, mas sim convertida em energia. Essa é a famosa equação. É igual a mc ao quadrado. Em outras palavras, uma pequena quantidade de massa pode se transformar numa quantidade gigantesca de energia, como a luz que aquece nosso planeta. E assim, o equilíbrio foi restaurado. Nada foi perdido, apenas mudou de forma. Mas, e se existisse um desequilíbrio fundamental no próprio universo? Pense bem, tudo o que conhecemos, nossos corpos, a Terra, as estrelas, as galáxias, é feito de matéria. Mas existe uma espécie de irmã gêmea da matéria chamada antimatéria. E por algum motivo, ela praticamente desapareceu. Isso é um desequilíbrio gigantesco, e ironicamente, é esse desequilíbrio que permitiu a nossa existência. Sem ele, o universo seria um mar vazio de radiação. Nenhuma estrela, nenhum planeta, nenhuma pessoa. Então fica a pergunta, por que existe mais matéria do que antimatéria? Se o universo começou tão perfeitamente equilibrado, o que quebrou esse equilíbrio? Por que, ao olhar ao nosso redor, só vemos um dos lados da moeda? A equação mais famosa da física é quase um ícone pop. É igual a mc ao quadrado. Ela sugere que massa e energia são duas faces da mesma moeda. O c representa a velocidade da luz, o limite máximo de velocidade para tudo que se move no espaço. E apesar de parecer simples, essa fórmula abriu caminho para toda a teoria da relatividade de Einstein. Mas e se essa equação não for tão perfeita quanto pensamos? No começo do século XX, o mundo começou a ser apresentado a uma nova forma de enxergar a realidade. Uma realidade que, aos poucos, revelava comportamentos completamente fora da lógica comum, com fenômenos ocorrendo em escalas e velocidades que pareciam desafiar o bom senso. Albert Einstein foi um dos protagonistas dessa revolução científica, mas ele estava longe de ser o único. Várias mentes brilhantes estavam ajudando a desvendar os segredos mais profundos do universo. Foi nesse contexto que surgiu Paul Dirac na cidade de Bristol, na Inglaterra. Alguns poucos anos antes de Einstein transformar as leis da física com a teoria da relatividade. Dirac começou sua jornada acadêmica como estudante de engenharia, mas acabou migrando para a matemática,
onde conquistou seu PhD pela Universidade de Cambridge em 1926. Dirac era conhecido por sua precisão quase obsessiva, tanto no pensamento quanto na fala. Dizem que ele chegava a cochilar durante palestras, mas acordava só para dar uma resposta certeira e brilhante ao palestrante. E ele não era muito fã de enrolação. Certa vez, aconselhou Niels Bohr, outro gigante da física, dizendo: "Você nunca deve começar uma frase sem saber como ela termina." Desde seus anos como pesquisador, Dirac ficou fascinado por uma área novíssima da ciência, a mecânica quântica. Em 1925, essa nova abordagem havia mudado completamente a maneira como entendemos o mundo microscópico. As partículas, que até então se resumiam basicamente ao próton e ao elétron, passaram a ser descritas também como ondas. A realidade, de repente, parecia muito mais estranha do que imaginávamos. No ano seguinte, em 1926, o físico austríaco Erwin Schrödinger apresentou sua famosa equação quântica, que se tornaria uma das bases da mecânica quântica moderna. Mas Dirac percebeu algo que os outros ainda não tinham notado. A equação de Schrödinger não levava em consideração os efeitos da relatividade de Einstein. Era uma descrição útil, sim, mas incompleta. Alguém precisava resolver esse problema. E esse alguém seria ele. Dirac mergulhou fundo na matemática e descobriu algo surpreendente. Um segredo escondido bem ali, na relação entre massa e energia. E então, ele percebeu o impensável. E igual a mc² estava incompleta. Isso não quer dizer que Einstein estivesse errado, mas sim que sua famosa equação descrevia apenas um caso especial, o de partículas com massa que estão paradas em relação ao observador. Só que, em velocidades extremamente altas, como as que ocorrem no mundo subatômico, entre os elétrons que giram em torno dos núcleos atômicos, a equação de Einstein já não era suficiente. Enquanto Dirac montava uma compreensão quântica mais universal, ele obteve uma equação atualizada e mais complicada, que mais tarde levou seu nome. Muitos anos depois, perguntaram-lhe como ele encontrou a equação de Dirac. Dizem que ele respondeu de forma simples e poética: "Eu a achei bela." Mas essa descoberta ia muito além da estética. Ela tinha implicações reais e profundas sobre a forma como entendemos a energia e a matéria no universo. Até então, acreditava-se que os elétrons só podiam ter energia positiva. Mas nas contas de Dirac, surgiu algo estranho: a possibilidade de que eles também tivessem energia negativa. E isso criou um problemão, porque, segundo a física da época, toda partícula tende a ocupar o estado de energia mais baixo disponível. Então, se existissem níveis infinitos de energia negativa, os elétrons deveriam estar caindo eternamente para estados cada vez mais baixos, emitindo uma quantidade infinita de luz no processo. Mas isso não acontece. Nosso universo simplesmente não funciona assim. Então Dirac propôs uma solução ousada para salvar sua teoria. E se todos esses estados de energia negativa já estivessem ocupados? Como se houvesse uma imensidão invisível e lotada de elétrons escondidos ali, preenchendo todos os níveis negativos possíveis. Essa ideia ficou conhecida como o Mar de Dirac, uma espécie de oceano quântico invisível que impede os elétrons reais de despencarem em direção ao abismo energético. Segundo essa hipótese de Dirac, algo curioso poderia acontecer no tal Mar de Dirac. Imagine que um dos elétrons com energia negativa, mergulhado nesse oceano invisível, recebesse um impulso, como numa colisão. Isso poderia fazê-lo saltar para um estado de energia positiva, ou seja, tornar-se um elétron comum, como os que conhecemos na época. Mas aí sobraria um buraco naquele mar, um espaço vazio onde antes havia um elétron negativo. E o mais fascinante, esse buraco, matematicamente, se comportaria exatamente como um elétron, só que com carga oposta. A princípio, Dirac pensou que esse buraco poderia ser o próton, que tem carga positiva e já era conhecido desde o início do século XX. Mas havia um problema. O próton é aproximadamente 2000 vezes mais pesado que um elétron, uma diferença absurda em escalas subatômicas. Não fazia sentido. Então Dirac mudou sua interpretação. Aquele buraco não era um próton. Era uma nova partícula,
com a mesma massa do elétron, mas com carga positiva. Ele havia acabado de prever a existência do antielétron. Era o ano de 1931 e Paul Dirac propunha pela primeira vez a ideia da antimatéria. Uma revelação teórica brilhante, mas como toda boa teoria, ainda precisava ser confirmada por evidências experimentais. E foi aí que entrou em cena um físico chamado Carl Anderson. Naquela época, já se sabia que o universo não envia apenas luz pelas estrelas distantes. Ele também envia partículas com massa. Essas partículas, chamadas de raios cósmicos, são compostas principalmente por prótons solitários que viajam em velocidades altíssimas. Alguns são lançados pelo nosso próprio Sol. Outros, talvez, por buracos negros supermassivos espalhados por galáxias a milhões de anos-luz de distância. Em 1931, Carl Anderson começou a estudar essas partículas misteriosas usando um equipamento engenhoso. A câmara de nuvens. Era uma espécie de caixa vedada cheia de vapor d'água. Quando uma partícula atravessava a câmara, ela deixava um rastro visível, como o rastro de um avião no céu, graças à condensação das gotículas de água em seu caminho. A forma desse rastro revelava muito sobre a partícula que o causou. Esse tipo de câmara já existia há algum tempo, mas Carl Anderson fez melhorias no design. E foi graças a esse aprimoramento que ele notou algo em comum. Um rastro que parecia exatamente com o de um elétron, mas invertido. Era o espelho perfeito. Mesma massa, mas carga oposta. Era ele. O antielétron previsto por Dirac. Estava ali, visível, traçando seu caminho em uma nuvem densa. E assim, em 1932, Carl Anderson publicou seus achados e batizou oficialmente essa nova partícula, positron, o primeiro exemplar comprovado da antimatéria. Mesmo que a ideia do mar de Dirac tenha perdido força com o tempo, sendo substituída por teorias mais modernas sobre o comportamento quântico, a antimatéria, por outro lado, era real. O positron não era mais só uma possibilidade matemática. Ele existia. Mas descobrir outras partículas de antimatéria seria mais complicado. Os cientistas logo perceberam que depender de raios cósmicos para isso seria uma tarefa de paciência quase infinita, já que os eventos eram raros e imprevisíveis. Então, eles decidiram: se o universo não entrega, a gente fabrica. Foi assim que surgiram os aceleradores de partículas. Máquinas gigantescas, cheias de ímãs poderosos, capazes de impulsionar partículas carregadas em trajetos circulares, cada vez mais rápidos, até que colidissem com alvos específicos. Essas colisões liberavam tanta energia que criavam verdadeiras chuvas de partículas, algumas tão instáveis que jamais sobreviveriam em condições naturais. E foi exatamente isso que aconteceu em 1955, no Bevatron, um acelerador localizado nos Laboratórios Nacionais Lawrence Berkeley, nos Estados Unidos. Ali, os cientistas conseguiram criar e identificar o antipróton, a versão antimatéria do próton. Um ano depois, veio a descoberta do antinêutron. A antimatéria, enfim, deixava de ser apenas uma ideia teórica. Ela era real, detectável e, a partir daquele ponto, fabricável. Apesar das descobertas incríveis das décadas anteriores, ainda faltava um passo gigantesco: construir um átomo completo feito de antimatéria. E isso só se tornaria possível cerca de 40 anos depois, quando os aceleradores de partículas atingiram um nível de precisão e controle jamais visto antes. Foi no CERN, o famoso centro de pesquisas na Suíça, que a façanha aconteceu. Lá, dentro de um equipamento chamado Anel de Antiprótons de Baixa Energia, ou simplesmente LEAR, antiprótons eram acelerados em um anel magnético, girando absurdas 3 milhões de vezes por segundo. A cada volta, eles atravessavam um campo repleto de gás xenônio, e em raríssimas ocasiões, o encontro entre um antipróton e um átomo de xenônio produzia algo extraordinário. Um par elétron-positron surgia espontaneamente. Mais raro ainda era quando esse novo positron, a versão antimatéria do elétron, acabava sendo capturado por um antipróton. Quando isso acontecia, ele se estabilizava em uma órbita como se estivesse girando ao redor do antipróton, exatamente como um elétron normal faz em um átomo de hidrogênio. Pronto.
tínhamos um antiátomo. Em 1995, após 3 semanas de um experimento meticuloso, 9 átomos de anti-hidrogênio foram criados pela primeira vez na história. Mas a conquista não parou por aí. Quase 20 anos depois, os cientistas do CERN conseguiram algo ainda mais impressionante: analisar como o anti-hidrogênio se comporta quando exposto a diferentes comprimentos de onda de luz. E o resultado foi surpreendente. Ou talvez nem tanto. O anti-hidrogênio reagia exatamente da mesma forma que o hidrogênio comum. Ou seja, a antimatéria imita quase perfeitamente a matéria. Ela tem a mesma massa, os mesmos comportamentos, a mesma resposta à luz. Se existisse uma estrela feita de antimatéria, ela brilharia do mesmo jeito que o nosso Sol. E tudo isso foi previsto com uma precisão quase poética por Paul Dirac, quase 90 anos antes. Agora pare e imagine. E se a humanidade fosse capaz de dominar o poder da antimatéria? O que você consegue visualizar? Talvez naves gigantescas cruzando o espaço interestelar, nos levando para planetas distantes e habitáveis. Quem sabe colônias humanas convivendo com paisagens exóticas, sob o brilho de 2 sóis em um mundo alienígena. Ou, talvez um cenário mais sombrio, cidades devastadas, usinas destruídas, explosões que fariam Chernobyl e Fukushima parecerem acidentes triviais. Uma tecnologia tão poderosa, mas fora de controle, que poderia nos levar à extinção. Qualquer uma dessas possibilidades, da utopia à catástrofe, parte do mesmo ponto. A reação entre matéria e antimatéria é o processo de liberação de energia mais eficiente de toda a física conhecida. Einstein já nos ensinou há mais de um século que massa e energia são 2 faces da mesma moeda. E quando uma partícula de matéria encontra sua gêmea de antimatéria, 100% de sua massa é transformada em energia, luz pura. Só para comparar, isso libera mais de 100 vezes a energia de uma reação nuclear, e cerca de 1 bilhão de vezes mais do que nós conseguimos queimando combustíveis fósseis. É o tipo de energia que mudaria o destino de uma civilização. Não há processo em toda a física que possa superar isso. Só tem um detalhe: por enquanto, antimatéria ainda é ficção científica quando o assunto é uso prático. Isso porque produzir e armazenar antimatéria consome absurdamente mais energia do que o que ela é capaz de gerar. No fim das contas, ela ainda é usada apenas para estudos em laboratórios. Construir baterias, naves, motores ou armas baseadas em antimatéria ainda está muito além da nossa tecnologia. Mas quem sabe, um dia nossos descendentes encontrem uma maneira de contornar esses desafios. Até lá, você não precisa esperar por um futuro distante ou viver em um planeta alienígena para ter contato com a antimatéria. Ela já está aqui, e você inclusive tem encontros bem próximos com ela. Em 1940, um químico canadense chamado Martin Kamen trabalhava no laboratório de radiação de Berkeley, na Universidade da Califórnia. Sua missão era clara: criar uma nova versão de um elemento já muito conhecido por todos nós, o carbono, que é, literalmente, a base de toda a vida como a conhecemos. Junto com seu colega Sam Rubin, Kamen passou dias e noites seguidos no laboratório, praticamente sem dormir. Os dois irradiavam blocos de grafite sem parar, na esperança de transformar alguns dos átomos de carbono já existentes em algo novo, um novo isótopo que pudesse ser usado em pesquisas médicas. Até que, no dia 27 de fevereiro, exausto e completamente fora de si, Kamen resolveu sair do laboratório para tomar um pouco de ar. Só que o que era para ser uma pausa virou um filme de suspense. Um carro da polícia passou por perto e o policial achou a aparência dele, todo desgrenhado, sujo e com o olhar perdido, um tanto suspeita. O agente o abordou e o prendeu, mas não por desrespeitar o código de vestimenta científica. O problema era bem mais sério. Um assassino havia escapado de uma prisão local e estava deixando um rastro de mortes. E por coincidência, ou má sorte, Kamen se parecia com o fugitivo. Ele foi levado, interrogado, mas logo tudo foi esclarecido. Ele foi inocentado e pôde voltar correndo para seu verdadeiro crime, transformar carbono em ciência. E foi ao retomar o experimento que Kamen e Rubin finalmente encontraram o que estavam procurando. Haviam criado, com sucesso, o carbono 14.
Esse isótopo do carbono é extremamente raro na natureza, mas se tornou essencial para a ciência moderna. Você provavelmente já ouviu falar dele graças ao seu uso mais famoso, a datação por radiocarbono, uma técnica que permite aos cientistas descobrir a idade de restos orgânicos, sejam fósseis humanos, vegetais ou de animais. Mas como isso funciona? Simples. Para cada trilhão de átomos de carbono no seu corpo, pelo menos um é de carbono 14. Enquanto estamos vivos, continuamos absorvendo carbono 14 através da alimentação. Mas assim que morremos, esse processo para. O corpo não adquire mais carbono novo. E então, o carbono 14 presente começa a se desintegrar naturalmente. A partir desse momento, um relógio invisível começa a contar. Os cientistas então medem a proporção de carbono 14 que ainda resta em um corpo ou objeto e, com base nisso, conseguem calcular há quanto tempo aquele organismo morreu. Um verdadeiro relógio atômico da morte. Mas o carbono 14 não é como os outros átomos de carbono, forjados há bilhões de anos no coração de estrelas, antes mesmo do nosso Sol existir. Ele tem uma origem bem mais recente e bem mais terrestre. Isso porque a maior parte do carbono 14 que conhecemos é formada aqui mesmo, na atmosfera da Terra. Veja só, apesar do oxigênio ser essencial para a nossa respiração, o gás mais abundante no ar é o nitrogênio. E de vez em quando, um raio cósmico vindo do espaço atinge um átomo de nitrogênio e o transforma em carbono 14. Esse novo átomo se junta ao oxigênio e forma dióxido de carbono, que as plantas absorvem durante a fotossíntese. E quando comemos essas plantas, ou os animais que se alimentaram delas, o carbono 14 vai parar dentro de nós. Enquanto estamos vivos, essa troca constante mantém a proporção de carbono 14 equilibrada. Mas no momento em que morremos, tudo muda. O carbono 14 começa a decair, e ninguém entra para repor. O relógio começa a contar, e o universo continua seguindo sua busca incansável por equilíbrio. Esse processo é chamado de decaimento beta. No caso do carbono 14, um dos nêutrons no núcleo do átomo se transforma em um próton. Mas para que isso aconteça, duas outras partículas precisam surgir, um elétron livre e um tipo de partícula quase fantasmagórica chamada antineutrino. E não para por aí. Outro elemento que participa desse show invisível é o potássio 40, que também está presente em nossos corpos. De vez em quando ele faz o movimento inverso. Ao invés de liberar um elétron, ele libera um positron, a versão de antimatéria do elétron, e um neutrino normal. Resultado? Com o carbono 14 e o potássio 40 trabalhando juntos, você, eu e todos os seres vivos da Terra somos, sem saber, pequenas fábricas naturais de antimatéria. E tudo isso que vimos até agora é só uma parte da história. A antimatéria, apesar de parecer algo distante e quase sci-fi, está presente nas nossas vidas todos os dias. E não estamos falando de laboratório ou colisores gigantes, estamos falando de hospitais. Lá nos anos 50, cientistas começaram a investigar formas de usar a antimatéria para fins médicos. A ideia era a seguinte: se conseguíssemos injetar com segurança um elemento radioativo na corrente sanguínea de uma pessoa, ele poderia se espalhar pelo corpo todo, guiado pelo próprio sistema circulatório. E à medida que esse elemento fosse se desintegrando, ele liberaria pósitrons, as partículas de antimatéria que já conhecemos. Esses pósitrons não duram muito. Eles rapidamente encontram elétrons no corpo, se aniquilam e liberam 2 fótons, partículas de luz, com uma quantidade de energia específica e previsível. E foi aí que surgiu a ideia. E se construíssemos uma máquina capaz de detectar essa assinatura energética? Ela poderia mapear com precisão o local onde essa aniquilação ocorreu dentro do corpo. Nascia então uma das ferramentas mais revolucionárias da medicina moderna: a tomografia por emissão de pósitrons, ou simplesmente PET scan. Hoje, esses exames são usados não só para detectar doenças, mas também para entender o funcionamento do cérebro humano. Com eles, podemos ver que partes do cérebro se ativam quando ouvimos uma música, assistimos ao pôr do sol ou contemplamos as estrelas. Literalmente, podemos ver o cérebro em ação. E falando em estrelas, é olhando para o céu que encontramos ainda mais vestígios de antimatéria.
Ela é produzida em eventos cósmicos extremos, como explosões de supernovas ou nas colisões violentas de estrelas de nêutrons, corpos celestes tão densos e compactos que uma colher de chá da sua matéria pesaria bilhões de toneladas. E tem mais. Cientistas já detectaram antimatéria sendo ejetada em jatos de radiação lançados a altíssimas velocidades por buracos negros famintos. Na década de 70, os astrônomos identificaram uma nuvem de positrons no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, e em 1997, o Observatório de Raios Gama Compton, da NASA, localizado no espaço, detectou uma verdadeira fonte de antimatéria a cerca de 3.000 anos-luz da Terra. De onde exatamente ela veio? Ninguém sabe. A origem ainda é um mistério. E o mais intrigante, embora a antimatéria esteja espalhada por todo o cosmos, e até dentro de nós, a quantidade que conseguimos detectar é mínima comparada à matéria normal. Uma diferença tão absurda que, se fosse o contrário, nós nem estaríamos aqui para contar essa história. Mas essa assimetria entre matéria e antimatéria, que hoje é a chave da nossa existência, nem sempre foi assim. E voltando no tempo até as origens de tudo, descobrimos que por um breve momento no alvorecer do universo, as coisas eram muito diferentes. A primeira antimatéria nasceu junto com a primeira matéria. Elas surgiram lado a lado, como irmãs gêmeas. Foi num instante tão breve que chega a ser difícil imaginar. 1/trilionésimo de segundo depois que o tempo começou a existir. O universo ainda era um bebê recém-nascido, e mesmo assim as temperaturas já tinham caído para algo em torno de 1 milhão de bilhões de graus Celsius, ou seja, ainda absurdamente quente, porém já mais frio do que antes. Naquele momento havia energia, havia luz, e as 4 forças fundamentais da natureza, gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares fraca e forte, já estavam começando a se manifestar, mas ainda não havia matéria. Nada sólido, nenhum átomo, nenhum próton, nenhum nêutron, nenhuma coisa, por assim dizer. Mas segundo a famosa equivalência entre massa e energia, aquela energia absurda logo começou a se converter em partículas. Foi aí que surgiu uma espécie de sopa cósmica, formada por quarks e antiquarks. Para cada quark que aparecia, sua versão espelhada de antimatéria também surgia. Era tudo perfeitamente simétrico. Junto deles, também surgiram os gluons, partículas responsáveis por colar os quarks uns nos outros. Em condições mais frias, esses gluons teriam o poder de formar partículas mais complexas, como prótons e nêutrons. Mas, naquele momento, ainda estava quente demais para isso. Naquela sopa cósmica primordial, as partículas surgiam e desapareciam em um frenesi caótico. Quarks e antiquarks zumbiam em todas as direções, colidindo entre si a velocidades absurdas. Quando um quark encontrava um antiquark, os dois se aniquilavam, transformando sua massa em pura energia. 2 fótons de luz disparados no plasma fervente de quarks e gluons. Era, sem exagero, um massacre quase total da matéria. Conforme o universo continuava a se expandir e esfriar, novas partículas começaram a aparecer em pares, os leptons e antileptons. Foi aí que surgiram os elétrons e pósitrons, os neutrinos e antineutrinos, e por aí vai. Mas com o resfriamento, ficou cada vez mais difícil para o próprio espaço criar pares de quark-antiquark a partir da energia. A sopa estava se acalmando. Os quarks que restaram começaram a se mover mais devagar, e foi aí que os gluons, as partículas que mantêm os quarks unidos, finalmente puderam cumprir seu papel. Eles começaram a colar quarks em trios, formando os primeiros hadrons. Os antiquarks também se juntaram aos seus semelhantes, criando antihadrons. Os hadrons mais famosos são os prótons e nêutrons, que formam os núcleos dos átomos. Mas muitos outros hadrons surgiram naquela época, partículas mais exóticas e instáveis que logo desapareceram. A partir daí, começou a próxima fase da batalha. Prótons contra antiprótons, nêutrons contra antinêutrons. Mais uma rodada de aniquilação cósmica. Mas agora o jogo estava mudando. Quando o universo completou seu primeiro segundo de existência, os últimos pares de matéria e antimatéria nasceram e também desapareceram. E ao longo dos segundos seguintes,
a guerra chegou ao fim. Um banho de luz se espalhou pelo cosmos, resultado das aniquilações, e então algo incrível aconteceu. A matéria venceu, por uma diferença mínima. Para cada 1 bilhão de pares de matéria e antimatéria que se destruíram, uma partícula de matéria sobrou. Só uma. E foi com esse resíduo quase insignificante que todo o universo visível foi construído. Estrelas, planetas, nós. Com o universo finalmente frio o suficiente, os prótons e nêutrons sobreviventes começaram a se unir. Era o começo da nucleossíntese primordial, o nascimento dos primeiros elementos químicos. Mas há um problema aí. De acordo com tudo o que sabemos sobre o Big Bang, isso não deveria ter acontecido. Matéria e antimatéria surgiram em quantidades iguais. Logo, deveriam ter se destruído em quantidades iguais. O resultado deveria ter sido um universo feito só de luz, sem um único átomo restante para presenciar esse espetáculo. Então surge a grande pergunta: como explicar esse desequilíbrio fundamental? Por que a matéria ganhou essa batalha cósmica? Os cientistas propuseram algumas hipóteses. Alguns acreditam que talvez exista uma quantidade igual de antimatéria por aí, em regiões do universo onde a antimatéria foi empurrada para longe, formando antigaláxias e antiestrelas inteiras. Isso não é tão absurdo quanto parece. O espectro de luz de um átomo de antihidrogênio é idêntico ao do hidrogênio comum. Isso significa que uma antigaláxia seria indistinguível de uma galáxia comum através dos nossos telescópios. Mas aí vem o problema. Se existissem galáxias inteiras de antimatéria por aí, eventualmente a matéria normal se encontraria com elas. E isso provocaria grandes explosões de luz, uma aniquilação em escala galáctica. E até hoje, nunca observamos sinais claros disso. Outra possibilidade é que existam apenas pequenos agrupamentos de antimatéria, como aglomerados de antiestrelas, vivendo tranquilamente em cantos remotos do universo, sem chamar atenção. Parte da antimatéria que essas estrelas liberariam poderia, teoricamente, estar misturada aos raios cósmicos, perdidos em meio ao ruído de fundo do cosmos. Mas a hipótese que tem ganhado cada vez mais força entre os cientistas é ainda mais estranha e ainda mais fascinante. Talvez o universo nunca tenha sido perfeitamente simétrico. Talvez o equilíbrio cósmico que sempre assumimos nunca existiu de verdade. Em 1912, numa pequena vila de pescadores ao norte de Xangai, nasceu Qian Xiong-Wu, uma garota destinada a desafiar as leis mais fundamentais da física. Diferente da maioria das meninas chinesas de sua época, Wu teve o privilégio de receber educação formal, estudando numa escola para moças que havia sido fundada pelo próprio pai, um homem visionário que acreditava profundamente no poder da educação. E sua filha não o decepcionou. Graduou-se no topo da turma, com um diploma em física pela Universidade de Nanjing. Com seu talento cada vez mais evidente, Qian Xiong-Wu foi incentivada por sua mentora, a doutora Gu Jingwei, a seguir carreira no exterior. Assim, em busca de novos horizontes, emigrou para os Estados Unidos, onde recebeu seu PhD em física pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, em 1940. Poucos anos depois, em 44, ela se mudou para Nova York para participar de um dos projetos mais secretos e controversos da história, o Projeto Manhattan, na Universidade de Colômbia. Ali, entre laboratórios e fórmulas confidenciais, ela se tornou cidadã americana e rapidamente se destacou como uma das maiores especialistas do mundo em decaimento beta, um tipo específico de transformação atômica. Mas Qian Xiong-Wu ainda tinha muito a oferecer ao mundo. Foi justamente por causa de sua especialização que ela recebeu um convite que mudaria tudo, desafiar os alicerces da realidade e reescrever o que pensávamos saber sobre o funcionamento do universo. À primeira vista, as leis da física parecem baseadas em 3 simetrias fundamentais, 3 pilares que supostamente mantêm a realidade equilibrada e ordenada. A primeira é a carga. Mais conhecida na forma de carga elétrica, essa simetria é a que diferencia partículas positivas e negativas, como prótons e elétrons. Em teoria, se você substituísse uma partícula por sua equivalente de carga oposta,
O comportamento das forças envolvidas deveria ser idêntico. Um quark up, positivo, e um quark down, negativo, deveriam ter massa igual, e as reações nucleares deveriam ocorrer da mesma forma, independentemente de qual tipo estivesse envolvido. A segunda simetria é a da paridade. É o conceito que você pode entender apenas olhando para suas mãos. Por mais que você tente girá-las, sua mão esquerda nunca será igual à direita. Só com a ajuda de um espelho elas se tornam visualmente semelhantes. A simetria de paridade diz que o universo não tem um lado preferido. Ou seja, direita e esquerda deveriam ser tratadas de forma absolutamente igual pelas leis da física. A terceira simetria é a do tempo. De acordo com ela, se todas as partículas invertessem subitamente sua direção, velocidade e rotação, como se alguém apertasse o botão de retroceder no controle remoto do universo, tudo deveria continuar funcionando normalmente, só que ao contrário. As leis físicas deveriam ser válidas indo para frente ou para trás no tempo. Agora, se combinarmos essas três simetrias, carga, paridade e tempo, temos a chamada simetria CPT, um dos pilares da física moderna. De acordo com essa ideia, se você refletisse o universo em um espelho, trocasse toda a matéria por antimatéria e invertesse o fluxo do tempo, ele deveria continuar funcionando exatamente do mesmo jeito. Em outras palavras, um universo espelhado, feito de antimatéria e que gira ao contrário, seria indistinguível do nosso, tão indistinguível que se alguma civilização alienígena de lá viesse nos visitar, só descobriríamos que eles eram diferentes no momento do aperto de mão, que nos destruiria a ambos. Mas, e se essa simetria não for tão perfeita assim? Em 1956, dois físicos chineses, Chen Ningyang e Tsung-Dao Lee, começaram a suspeitar que a paridade talvez fosse violada em algumas situações, especialmente em processos que envolviam a força nuclear fraca, uma das 4 forças fundamentais do universo. Antes mesmo de publicarem essa ideia, que seria altamente controversa, Tsung-Dao Lee procurou Chien-Shiung Wu. Ele queria saber se alguém já havia feito um experimento que testasse diretamente a paridade. Ele sugeriu 2 abordagens, mas Chien-Shiung Wu teve uma terceira ideia. A ideia genial de Chien-Shiung Wu deu origem a um dos experimentos mais marcantes da história da física. E tudo começou com um elemento específico, o cobalto-60. Esse isótopo radioativo é sintético, ou seja, não ocorre naturalmente. Ele é criado em aceleradores de partículas, e sua principal característica é que, ao se desintegrar, ele emite tanto radiação beta, elétrons, quanto radiação gama, composta por fótons de altíssima energia. No experimento conduzido por Chien-Shiung Wu, os átomos de cobalto-60 foram cuidadosamente alinhados dentro de um campo magnético e resfriados a temperaturas extremamente baixas, quase o zero absoluto. Nessa condição, os núcleos do cobalto, instáveis por natureza, começaram a passar por decaimento beta, emitindo elétrons no processo. Como essas partículas são carregadas, elas tendem a se mover ao longo das linhas do campo magnético. E aí estava o teste. Se a simetria de paridade fosse verdadeira, não haveria nenhuma direção preferida. Ou seja, os elétrons deveriam se espalhar meio para cima, meio para baixo, com uma distribuição perfeitamente equilibrada, mesmo se o campo fosse invertido, simulando um universo espelhado. Mas não foi isso que aconteceu. Os resultados mostraram claramente que mais elétrons preferiam ir em uma direção específica, contra o campo magnético. E o mais surpreendente, isso continuava acontecendo mesmo quando o campo era invertido. A conclusão era inescapável. O universo sabe diferenciar entre esquerda e direita. A paridade havia sido quebrada. Essa foi uma descoberta chocante. Pela primeira vez, ficou claro que as leis da natureza não são perfeitamente simétricas. Em seu nível mais fundamental, o universo faz distinções que, até então, acreditávamos ser impossíveis. Infelizmente, a doutora Chien-Shiung Wu não estava presente quando os primeiros dados revolucionários apareceram. Devido a seus compromissos como professora, ela precisou voltar para Nova York justamente durante a fase crítica do experimento. Mas isso não impediu que a notícia se espalhasse rapidamente. Lee divulgou os resultados preliminares,
e outros grupos de cientistas correram para reproduzir os testes. Em poucas semanas, a assimetria foi confirmada. E então veio o reconhecimento. Ou quase. Em 1957, o Prêmio Nobel de Física foi concedido, mas somente a Chen Yang e Tsung-Dao Lee, pelos fundamentos teóricos da quebra de paridade. Infelizmente, a doutora Tien-Shiung Wu, que conduziu o experimento decisivo, foi solenemente ignorada. Ainda assim, com o passar dos anos, Tien-Shiung Wu passou a ser reconhecida como uma verdadeira gigante da física nuclear. Seu trabalho não apenas derrubou um dos pilares das simetrias fundamentais, como também abriu as portas para descobertas ainda mais profundas, porque, como ficou claro logo depois, não era só a paridade que era violada. Outros experimentos revelaram que a simetria CP também era quebrada, ou seja, a combinação entre carga e paridade, que, em teoria, deveria tornar o universo espelhado e invertido indistinguível do nosso, também falhava. Os testes com quarks e antiquarks mostraram que a natureza os tratava de forma diferente. Não era um erro de medição, era um fato. E isso nos leva a uma nova e perturbadora conclusão. O universo é fundamentalmente assimétrico, e essa quebra minúscula e quase imperceptível de equilíbrio poderia, talvez, explicar o maior mistério de todos: o porquê da matéria vencer a antimatéria. Até agora, a resposta dos cientistas ainda é não, ou pelo menos ainda não completamente. Quando somamos tudo o que sabemos sobre a quebra da simetria CP nos quarks, percebemos uma coisa decepcionante. O efeito, embora real, não é forte o bastante para explicar o desequilíbrio cósmico de uma partícula de matéria sobrando para cada 1 bilhão de pares matéria-antimatéria no primeiro segundo do universo. Então, onde mais podemos procurar por respostas? Uma possibilidade promissora está em outro grupo de partículas fundamentais, os leptons. Pesquisas atuais estão investigando se a simetria CP também pode ser violada entre os leptons, e os resultados preliminares são animadores. Se confirmados, podem nos levar um passo mais perto de entender como a matéria venceu essa guerra. Outra pista importante pode vir de uma partícula ainda mais misteriosa: o neutrino. Essas partículas são como fantasmas do universo. Elas têm massa quase zero, não possuem carga elétrica e raramente interagem com qualquer outra coisa. Na verdade, cerca de 100 trilhões de neutrinos passam pelo seu corpo a cada segundo, e você nem sente. São praticamente imperceptíveis, mas talvez no início do universo tenham tido um papel essencial. A hipótese surge de uma curiosidade peculiar sobre os neutrinos que conhecemos hoje. No modelo padrão da física, todas as partículas possuem versões canhotas e destras, ou seja, com orientações opostas, como as mãos humanas. Isso vale para a matéria e a antimatéria. Mas com os neutrinos acontece algo estranho. Todos os neutrinos observados até hoje são canhotos. Todos os antineutrinos são destros. Não encontramos neutrinos destros nem antineutrinos canhotos. Por quê? Uma das possibilidades é que neutrinos destros simplesmente não existam, o que significaria que os neutrinos seriam suas próprias antipartículas. Algo completamente fora do padrão. Outra possibilidade é que os neutrinos destros tenham existido no passado, mas tenham decaído rapidamente logo após o nascimento do universo. E aqui entra o ponto-chave. Se esses neutrinos destros existiram e violaram a simetria CP, talvez eles tenham decaído com mais frequência em matéria do que em antimatéria. Essa pequena preferência pode ter sido o fator decisivo que fez a matéria vencer a antimatéria. Mas será que isso seria suficiente para gerar a proporção de 1 em 1 bilhão? Por enquanto, ainda é cedo para dizer. É possível que o efeito, assim como nos quarks, não seja forte o bastante. Ainda assim, nem tudo está perdido. Pode ser que ainda existam bolsões isolados de antimatéria no universo, regiões que nunca entraram em contato com a matéria comum. Se for verdade, a proporção real entre matéria e antimatéria poderia ser menor do que acreditamos hoje. Quem sabe um dia, um bolsão colossal de antimatéria apareça no nosso campo de visão e nos forneça respostas, antes de nos aniquilar em um clarão de luz ofuscante. E não pense que isso é apenas especulação teórica. A bordo da Estação Espacial Internacional, um detector especial chamado AMS-02
está atualmente em operação, caçando sinais de antimatéria. Mais especificamente, ele busca uma partícula raríssima, o anti-hélio 3, a versão de antimatéria de um isótopo do hélio. Se encontrarmos uma dessas partículas, isso significaria que existe antimatéria complexa flutuando por aí, bem perto da nossa casa cósmica. E com base nessa presença local, talvez seja possível extrapolar e estimar quanta antimatéria existe no universo todo. E quem sabe, com essa informação, finalmente possamos entender como, entre a simetria e o caos, a matéria venceu a maior batalha de todos os tempos, a batalha pela existência. Gostou do vídeo? Quer continuar explorando os mistérios do universo? Confira nossos e-books exclusivos, perfeitos para quem quer mergulhar ainda mais fundo nessa jornada de conhecimento, o Guia Definitivo do Sistema Solar. Descubra imagens incríveis, curiosidades fascinantes e explicações acessíveis sobre os planetas, suas luas, o Sol e a nossa amada Terra. Um guia essencial para qualquer amante da ciência, cuidadosamente elaborado para proporcionar uma experiência de aprendizado imersiva. Temos também o Explorando o Cosmos, um guia para iniciantes em astronomia. Se você está dando os primeiros passos no estudo do universo, este e-book é perfeito para você. Nele, abordamos desde os fundamentos da astronomia até estrelas, constelações, galáxias e eventos astronômicos que fascinam a humanidade há séculos. Os links para adquirir ambos os e-books estão na descrição e no comentário fixado. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e comente aqui embaixo o que mais te impressionou. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.